Vamos agora ao terceiro exercício. Fazer um programa que calcule a quantidade de divisores dos números compreendidos entre 300 e 400. Escreva para cada número a quantidade de divisores correspondentes. Bom, então aqui nós temos algumas coisas que nós temos que tentar relembrar com relação a como que verifica os divisores de um número. Então eu vou começar dividindo o número por 1, por 2, por 3, e vou até a metade do número. Então todos os divisores que houverem nesse intervalo vão estar até a metade do número. Fora isso, a partir da metade eu tenho ele próprio. Mas nós podemos aproveitar algumas coisas aqui. Por exemplo, o caso de que todos os números vão ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, como eu quero a quantidade de divisores, eu posso partir então de que o primeiro número que eu pegar, eu vou já considerar dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, e vou começar a testar a partir de 2, vou até a metade do número. Bom, então vamos lá para o Scratch para montar nosso script. Então vamos lá, vamos primeiro criar as variáveis. Então eu vou precisar de uma variável que eu vou chamar de x, que vai controlar o intervalo de 300 a 400. De acordo com o enunciado, eu quero todos os números entre 300 e 400, eu quero apresentar o número e seus divisores. Então eu vou criar, para controlar esse intervalo, uma variável x. Vou criar também uma variável para ser os divisores, né, para me ir testando, para ver quais seriam os divisores de cada número que eu estiver verificando. Então eu vou chamar de div. E vou criar uma variável que vai acumular a quantidade de divisores para cada número, vou chamar de ndiv, número de divisores. Muito bem. Então vamos começar. Primeira coisa, eu vou atribuir inicialmente, então já que eu tenho um intervalo de 300 a 400, então eu vou considerar o ponto inicial aqui, né, o ponto de partida do x, atribuindo 300. Posso ou não considerar, né, o 300 e o 400, aí tanto faz, é só você colocar, se fosse entre 300 e 400, então começaria 301 e até o 399, ou se quiser considerar o 300 e 400, bom. Então o x começa do 300 e isso vai ser feito de repetidas vezes até eu chegar no 400. Então vamos considerar aqui, vamos pegar um bloco de repetição. Um operador relacional, vou colocar aqui, e vamos fazer o seguinte, o x eu vou fazer a verificação de todos os valores até que o x seja maior do que 400. Muito bem. Para cada número que eu pegar, como a gente estava discutindo lá quando a gente estava interpretando o enunciado, então eu vou considerar que todo número já começa com dois divisores, que seria 1 e ele mesmo. Então, número de divisores, 2. Esse eu nem vou testar. Como eu já estou considerando, inclusive, nessa conta, o 1, então também eu vou fazer o seguinte. O div, que é o divisor, também vou começar de 2. Bom, eu vou fazer, então, a verificação se cada número é divisível, né? Para verificar quais são os divisores, de forma repetida, até a metade do número. Então eu vou de novo buscar uma estrutura de repetição e eu vou pegar um operador relacional. Por quê? Porque eu vou repetir isso até que div
até que a variável div seja maior do que a metade do número que eu estiver verificando. Então, eu vou pegar um operador de divisão até que seja maior do que x sobre 2. Bom, enquanto não atingir essa condição, para cada valor que eu pegar, eu vou verificar se eu conto ou não, se eu considero ou não divisores. Então, eu vou olhar para o resto. Se o resto for zero, vou considerar divisor. Então, vamos no controle, porque já que eu vou ter que tomar uma decisão se eu somo, né, se eu considero como divisor ou não, então vamos usar a estrutura condicional. Então, vamos pegar esse bloco mod para pegar o resto da divisão, o operador relacional igual. Então, se o resto da divisão de x por div for igual a zero, então eu vou considerar esse como um divisor. Então, vou alterar o contador aqui de número de divisores, acrescentando mais uma unidade, né? Considerando mais um divisor. Ainda dentro desse processo aqui de repetição, essa repetição que está dentro dessa outra maior, essa outra mais externa, eu vou alterar o div. Acrescentar uma unidade na variável div. Quando eu sair dessa repetição, eu terminei a verificação de todos os divisores, e aí vou mandar escrever então. Escrever duas variáveis, que seria a variável e a quantidade de divisores, que seria o ndiv. Então, para quê? Para cada número, quantos divisores ele tem. Vou colocar um evento, bandeira verde. Vamos diminuir esse tempo aqui, ó. Vamos ver. 300 tem 18, 300... Não, ficou faltando uma coisa ainda aqui. Vamos parar. Vamos alterar a variável x. Tem que pegar o x, acrescentar uma unidade para que ele vá até 400. 318, 301, 4, 302, assim por diante.